Celso, como é a sua relação hoje com o Mário? O problema é o seguinte: quando o Fluminense estava muito mal com o Abad, eu comecei a... Eu tenho um Instagram, que eu tenho lá uns 33 mil seguidores, orgânico. Como é que é aquele negócio? Não impulsiono, não faço nada disso. De vez em quando escrevo lá o que eu acho e tal. E o Fluminense estava muito mal, né? Muito mal. Então eu achei que não dava para ficar assim com a questão do Abad. E a situação que o Fluminense estava vivendo. Eu propus, nesse meu Instagram, que a gente pudesse, na realidade, que as pessoas políticas do Fluminense pudessem se unir para que a gente pudesse ajudar, fazer alguma coisa. O Abad entendeu e tal. Pedro Antônio não quis vir, porque ele disse que tinha brigado com o Abad, não quis participar. E aí fiquei eu, o Mário e o Tenório, né? Que tinha sido da outra chapa. Aí começamos, fizemos lá, aí foi chamado também de triunvirato, né? E aí houve aquela história da pressão que a gente fez, principalmente eu. O Mário até não queria, não. Acho que o Mário queria que o Abad, o Fluminense ficasse mais um pouco para ele chegar e ter a glória de... E aí nós fizemos isso. O Abad ele terminou o mandato com um prazo menor, teve a Assembleia, e aí entramos. E aí a chapa ia ser Mário e Tenório, que foi a chapa que perdeu para o Abad em 2016. E eu estaria ali numa posição negociada politicamente no futebol, coordenador, uma coisa desse tipo. E aí aconteceu que a briga dos dois lá, para quem é o cabeça da chapa, ficou 2 meses, 3 meses, um horror. E no final o Tenório brigou, tal, aí ficou lá aberto aquela história de vice. E eu não queria ser vice, porque haviam pesquisas que mostravam que o Mário e eu éramos os caras fortes para, se o Pedro Antônio fosse candidato, para derrotá-lo. O Tenório estava muito longe, lá embaixo. Mas como vice, o Mário naquele momento, eu apoiaria isso, estaria no coordenador. Isso foi um trato, né? Isso é coisa de homem, né? Chegar e fazer isso. Aí, nessa briga, acabou que o Tenório foi embora, depois até montou uma chapa, a derrota foi fragorosa. E aí eles falaram, não, Celso, você pode ser o vice e tal. Eu disse, não quero isso não, e tal. Acabei aceitando. Vice-presidente geral, né? E aí, 20 dias antes, eu falei assim para o Mário, isso não vai dar certo. Você não vai dar certo, vai dar problema. Deixa eu sair disso. Mas por que temperamento? Eu mantenho o meu apoio a você, mas estou fora disso. Temperamento, você não dá certo? Uma série de coisas que eu acho que não vale a pena aqui ficar repetindo, porque eu já disse isso, já escrevi, né, em algum momento. E aí tudo bem, mas não deu jeito, eu fiquei. E aconteceu o que as pessoas previam, que o nego falava que era 1 mês que eu ia, nós dois. Afinal, foi 3. E aí acabei saindo do futebol, mantive a minha posição de... Claro que eu fui eleito vice-presidente geral, mas realmente eu não participei, né, dessa mais. Foi isso, foi uma desavença. Ele foi agora gentil na Libertadores, eu não tinha ingresso, eu tinha feito uma cirurgia, tinha feito depois um choque, quase morro, entendeu? A cirurgia de hérnia, uma bobagem, mas que eu tinha as minhas condições de saúde. E ele ligou para mim um dia, tomei até um susto, que a gente não se falava, dizendo que ele teria 3 ingressos para que eu fosse ao jogo. Eu, minha filha, meu filho, que são tricolores, e que eu não podia estar de fora disso. Agradeci e fui ao jogo. Estou bem hoje com ele, né? Mas então aconteceu isso. É tipo política, você tem as suas divergências, discussões e acabou. Mas você ficar amigo, essa história é outra história, não é o mais importante. O Fluminense é muito mais importante que o Celso, que o Mário, entendeu? Muito mais. O senhor pensa em voltar um dia alguma coisa no Fluminense? Inclusive,
Eu fiz um post depois desse negócio aí, dizendo, falando na Era Vitoriosa, que os jogadores que tá no Instagram lá, que nós trouxemos, aquela história dos títulos, e falei que eu estava saindo fora da política do Fluminense. Então, realmente, não tenho nenhum interesse em voltar à política do Fluminense, só tem interesse que o Fluminense cada vez fique mais forte, que o Fluminense cada vez conquiste mais títulos. Agora, não abro muito a questão de poder emitir opinião, porque isso incomoda muito quando a opinião não é das pessoas. As pessoas têm dificuldade em entender algumas opiniões diferentes, né? Então, basicamente é isso. Mas eu estou bem com ele, não tem mais nada disso, e foi superado nesse sentido, né? E ganhamos a Libertadores, eu fui a Porto Alegre, aquele jogo, aquele sufoco, mas foi, entendeu? E poder estar com a minha filha lá, meus filhos, minha filha chorou pra caramba, eu chorei. E esses cumprimentos ao Ener Valencia aí, a torcida do Inter não tem nem um pedacinho para dar, né? O Ener Valencia foi 10, nota 10. O artilheiro do Flu naquele jogo, né?